Chegamos no capítulo 20 de Atos. Atos vai até o capítulo 28, mas o capítulo 20 vai ser o último que nós vamos estar aqui estudando juntos. E eu oro em nome de Jesus que vocês continuem, lendo, orando para o Senhor, pedindo para Ele revelação e que o Espírito Santo fale com você de uma forma diferente aí no capítulo 21, 22, 23 e todas as vezes que você lê a Bíblia daqui para frente, seja diferente, seja mais intencional, você esteja mais presente e prestando atenção nos detalhes e que Deus fale com vocês nos detalhes, porque tem muita coisa na palavra de Deus. Às vezes nós lemos no piloto automático, então nós não prestamos atenção naquilo que Deus está falando. Que isso mude em nome de Jesus, para sempre. Até quando? Para sempre, em nome de Jesus. Então, esse é o último capítulo da edição 2. Claro que nós vamos voltar com Livros em Jesus, edição 3. Então, vocês que já fizeram a edição 1 e 2, não vai querer talvez repetir as sessões, todo o processo, as lives, Claro que é uma coisa para você decidir, mas pode ser que você não queira. Mas subscreva aqui pro canal para que você não perca os estudos bíblicos que vão ser sempre diferentes. Aqui no Livros em Jesus nós vamos navegar em toda a Bíblia, se for a vontade de Deus. Amém? Não quero desistir. E o que depender de mim, nós vamos prosseguir aí. Esses são os planos, Mas a resposta certa, claro, que vem do Senhor. Então, no próximo Livros em Jesus, nós vamos estar lendo o livro de Romanos juntos. Se você gostou de ler junto comigo, então subscreva para você não perder quando o Livro de Jesus começar novamente, a edição 3. Porém, provavelmente, a edição 3 do Livro de Jesus vai acontecer no final do ano, desse ano, de 2026, ou no começo do ano de 2027, seja o que Deus quiser. Estou orando, pedindo para Deus direção. Deus está me dando um novo curso, onde a gente vai trabalhar profundamente na área emocional. O Felizmente edição 5 vai começar agora, 1º de abril. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça, garanta a sua vaga e vem com a gente para você poder trabalhar todas as áreas da sua vida e florescer no equilíbrio de todas as áreas da sua vida. Então vamos orar e vamos para a palavra de Deus, que é mais importante. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor até aqui cuidou de nós. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos capacitou. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Tudo é para ti, por meio de ti e através de ti. Deus, engrandeça o teu nome, Senhor. Nesse livro de Jesus, nos próximos, no Felizmente, no que o Senhor está me dando, que ainda não tem nome, dá o nome, Pai, eu te peço e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre faz infinitamente mais e os seus planos são melhores e maiores que os meus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada um que está escutando esse vídeo, derrama bênção sem medida, abençoa a casa de cada um, abençoa a mente, Pai, com muita sabedoria, muito discernimento do Senhor. Pai, quando eles estiverem lendo a Bíblia daqui para frente sozinhos, Pai, eles possam também escutar a Tua voz, entender, ver o que o Senhor está falando, por que o Senhor falou daquela forma naquela situação, ter o discernimento, o que é para aquela situação, o que é para a minha vida, o que são para outras pessoas, o que são para mim. Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, que o teu chamado único sempre prevaleça na nossa vida, para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos fez únicos e com um propósito também único. Então, que nunca haja comparação nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos descansar no Senhor, sabendo, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que nós possamos sempre demonstrar o amor que nós temos por ti, pela tua obra, e que o teu reino venha e a tua vontade seja feita nas nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Vamos lá? Atos 20. Se você não leu o capítulo 19 com a gente, volta lá, lê o 19 primeiro e depois vem, pelo menos o 19, porque senão você vai ficar perdido, tá? O tumulto aconteceu no capítulo 19. Quando o tumulto cessou, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu rumo à Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. E, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava prestes a embarcar rumo à Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele
Por isso, resolveu voltar para a Macedônia. Sendo acompanhado por Sópater, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troades, navegando de Filipos, após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois, nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos e por que iria embora no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Então, Paulo ficou falando ali até meia-noite, né? Muitos falam também porque o discurso de Paulo não era muito bom, por isso que ele escrevia mais cartas, né? Mais contraditórias, né? Porque ele ia na sinagoga, ele rebatia, mas eles falam que a oratória dele não era muito boa. Mas também fala que ele falou até meia-noite, né? Então, esse povo, gente, eles não são igual a gente, que eles iam dormir depois da meia-noite. Não, quando o sol baixava, eles já iam dormir. Então, eles iam dormir por volta das 6 horas da tarde, 5 horas, 6 horas da tarde, 7 horas. Então, eles não eram acostumados a ficar até meia-noite, né? A não ser que Deus estava direcionando, porque fala aqui que eles oraram toda noite, tiveram vigília de oração também, né? Mas não era o costume deles. A gente já tem o costume de dormir mais tarde, né? Muitos de nós. Mas o povo naquela época não tinha esse costume, porque eles também não tinham televisão, não tinham telefone, né? A vida era mais monótona. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, ele estava com certeza morto, mas Paulo também queria que o povo tivesse fé, né? Então, não fique alarmado, para que alarmação, né? Onde que Deus está, a cura. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Olha só que tranquilidade, é realmente falando assim, não importa quanto tempo ele vai ficar dormindo, né? Ele vai receber um milagre. Então, para demonstrar que o nosso Deus, ele não precisa de ajuda, ele não tem tempo para agir, né? Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então, ele estava morto. Paulo falou: não, gente, não se alarme, ele está vivo. Antes de ver o milagre, Paulo criou isso em sua mente. Gente, a gente tem que entender que profetizar é isso, né? Antes de ver o milagre, você já acredita que ele chegou. Então, a gente precisa colocar isso na nossa vida, quando nós estivermos orando pelos nossos irmãos, em nome de Jesus, crendo plenamente. E depois, de manhã, eles levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos até Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha ordenado, porque quis fazer essa parte da viagem por terra. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos rumo a Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha descido, não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Então, não foi fácil para Paulo. Ele fez tudo isso com muita humildade e com muitas lágrimas. Mas, claro, que aqui ele não mencionou também
a alegria, né? A alegria quando ele via o povo sendo curado, sendo liberto, sendo avivado, né? Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Quer dizer, né, gente, temos que passar pelo filtro da edificação. Mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Então, aonde que Paulo passava, ele estava fazendo a obra do Senhor. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Então, Deus já estava avisando ele, como o Espírito Santo avisou a Jesus da cruz, estava chegando perto, o Espírito Santo já estava avisando, né? Então, aqui a vontade de Deus era que ele fosse preso, e claro, na prisão vai sofrer, né? Então, Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E Deus, claro, tem um propósito maior na prisão de Paulo, que vocês verão, né? Chegando até o final do livro de Atos. Então, Paulo continuou. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver-me. Então, ele deixa bem claro, né, que ele queria era fazer a vontade de Deus e não a dele próprio. Então, não importava se ele ia passar por essa tribulação, desde quando ele estivesse fazendo a vontade de Deus. Aleluia, testemunhando o evangelho da graça de Deus. E assim também tem que ser a nossa vida, né, gente? Porque Deus tem o melhor. E estar no centro da vontade de Deus é o melhor. Mas o chamado de Paulo não quer dizer que é o chamado para todo mundo. E não foi. Paulo era único naquela época. Claro, tinha Estevão, morreu, né? Pregando a palavra de Deus. E todos os apóstolos morreram pregando a palavra de Deus, exceto João. Mas tem que ver, né? Porque eram milhares de pessoas que existiam naquela época. E foram esses os escolhidos daquela época. Então, não é para todo mundo fazer isso, né? Tem que saber o chamado, tem que saber a hora, tem que saber se você está cheio, se você está transbordando. Então, tem o tempo de Deus. O que fez Jesus durante os 30 anos da vida dele, né? Ele não estava cumprindo o ministério, por causa que tem o tempo certo para todas as coisas. E quando a mãe dele pediu para ele fazer o milagre do vinho, de transformar água em vinho, ele falou, ainda não é o meu tempo. Então, nós precisamos ter o direcionamento do Espírito Santo para entrar em umas guerras como esta daqui, né, que ele entrou e está sendo direcionado, né, cumprindo a vontade de Deus, porque senão você vai na permissão de Deus e aí não é aquilo que Deus tem para você. Deus acaba transformando em bênção, né, todo mal que enfrentaram contra nós, mas a gente precisa de estar fazendo a vontade de Deus, está no tempo certo, está alinhado o tempo com o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aí ele fala, né? Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Por quê? Porque ele fez a parte dele. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Amém. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. O que ele falou aqui para eles, gente? Para vocês verem que cada chamada é diferente. Cuidem de vocês mesmos. Quem já pregou isso, gente? Eu nunca escutei isso em pregação. Paulo falou, cuidem de vocês mesmos. Olha isso. Aí tem igreja que quando a pessoa está cuidando dela mesma, ela é carnal. Não, olha só o que eles falaram. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Aí ele também deixa bem claro, né, que a autoridade que ele tinha era maior do que a autoridade que eles tinham sobre demônios e tudo mais, né? Então, já deixando claro que lobos ferozes penetrariam ali, né? Porque
Porque quando um líder forte espiritualmente parte, tem que levantar outro, né? Até isso acontecer, pode acontecer retaliação, porque o inimigo ele não para, né? Ele tenta contra as nossas vidas o tempo todo. Ele é como um leão que ruge, né, ao redor, buscando alguém que ele possa devorar. Então vamos. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Então aqui ele já deixou claro também, né? Tem alguns entre vocês, já estão aqui, eles aprenderam de mim, eles aprenderam de Jesus, mas eles vão querer a glória própria. Por isso, vigiem, mas cada um tem que vigiar por si próprio. Lembrem-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Então, aqui, né, ele tá lavando as mãos dele também, né, a cumprir o meu chamado, gente. Agora, entre vocês e Deus, né, que é mais ou menos o que eu tô fazendo com vocês aqui, né, no estudo. Eu trouxe vocês até aqui, até o capítulo 20. Aí agora, continuem, porque a palavra da sua graça que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos os que são santificados, né? A palavra de Deus. Então, a gente cumpre um propósito até um certo ponto. Depois a pessoa tem que fazer por si próprio. Cada um de nós temos que fazer por si próprio, né? Por muito tempo, né? Ficava só pedindo oração a profetas, pastores, né? Mas Deus tem me ensinado a eu mesmo entrar na luta, né? E pedir, e estar em comunhão com Deus, né? E assim tem que ser cada um de nós. Claro que quando eu tenho oportunidade, eu vou lá, peço para pastor orar, para missionário, né? Por quê? Porque a gente vê uma unção maior sobre as pessoas. Então, a gente tem que ser humilde e ir lá e pegar a unção, em nome de Jesus. Mas tem muitas guerras que nós precisamos de lutar sozinhos. Não basta só uma pessoa ir e orar por você. Não basta uma pessoa te dar um estudo bíblico. Você precisa das suas próprias experiências quando você está lendo a sua própria Bíblia. Em nome de Jesus. Amém? Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Olha só o que Paulo nos ensina aqui, né? Primeiro, porque ele não se comparou com ninguém. Então, ele não quis o que era do outro. Não cobicei a prata, o ouro, nem as roupas de ninguém. Aí ele fala que ele mesmo trabalhou com as próprias mãos para suprir as necessidades dele e dos seus companheiros, né? Porque como líder, você tem uma responsabilidade maior, você tem um entendimento maior, né? Então, às vezes você mesmo como líder, você vai ter que trabalhar mais que os outros. Mas olha que tremendo, né? Então, ele não ficava à custa das igrejas fazendo missões, mas ele mesmo com a própria mão supria as necessidades, né? Que a gente sabe que é fazendo tendas, que era a profissão dele. Aí ele mesmo explica: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Aleluia! Então, a gente aqui, né, no livro de Jesus deu a oportunidade para vocês estarem ajudando algumas obras. Com certeza você pode ter algumas aí perto da sua casa. Você pode conhecer alguém que é morador de rua, né? Então, se Deus te colocou em uma posição que você pode ajudar, ajude. Em nome de Jesus. Trabalhe arduamente, né? Porque é aquela coisa também, né? Que muitos falam, vou orar por você e você vai em paz. Mas não adianta você falar isso com um morador de rua, né? Você tem que trazer para ele o que ele está necessitando. Se ele está necessitando de comida, de roupa, você leva a roupa, leva a comida. Se possível, né, ajuda ele com arrumar um trabalho, uma moradia, se possível. Se não, claro que nós vamos fazer o que está nas nossas mãos de fazer, direcionados pelo Espírito Santo, porque às vezes
Nós precisamos nos encher para a gente poder ter mais para ajudar não só uma pessoa, mas várias pessoas, né? Então, assim, com muito discernimento, viu, gente? Mas o que você pode fazer, o que o Espírito Santo está tocando no seu coração para fazer, faça, não somente ore. Amém? Porque mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. Perderam um grande líder, né? Mas na verdade, aqui era um momento de celebração, porque eles tiveram esse líder por muitos anos, um grande líder. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais voltariam a vê-lo. Claro, isso é muito triste, né? Então, também, eles têm um motivo de se alegrar e têm um motivo de ficar triste. Então, o acompanharam até o navio. Então, fica aí, gente, o capítulo 20. Daqui em diante fica cada vez melhor, né? As experiências que Paulo teve ali, preso, nos navios, naufragando, nas ilhas. Então, não deixe de chegar até o final do capítulo, porque é bênção e Deus vai falar grandemente com você, em nome de Jesus. Pai, eu te peço por força para todos nós, Pai, de continuar lendo a Tua palavra, ter um compromisso de leitura da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, ter um compromisso em falar da Tua palavra para outras pessoas que estão precisando. Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe que a nossa dificuldade, o Senhor sabe os nossos medos, o Senhor sabe os nossos limites. Pai, em nome de Jesus, quebra todo medo, quebra todo limite, quebra toda vergonha. Pai, em nome de Jesus, faz infinitamente mais e nos dá discernimento quando falar, quando deixar de falar. Em nome de Jesus, pois só o Senhor tem toda a sabedoria e é Deus eterno, poderoso, soberano. E o Espírito do Senhor, eu creio, que vai nos guiar em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. E também a gente tem que prestar bastante atenção, porque uma estratégia do inimigo é lançar culpa de que a gente não está fazendo, né? Então, vocês aqui do Livro de Jesus já sabem. Foca no que você está fazendo e vai pedindo força, discernimento, vai profetizando as coisas que você ainda não está fazendo. Amém? E na hora certa você vai fazer, porque o Espírito de Deus não falha, o poder de Deus não falha. E ele vendo o seu coração, a sua disposição de coração, ele vai te capacitando em nome de Jesus. E vai ser na hora de Deus. Amém? Beijos, ficam na paz. E foi um prazer direcionar vocês até aqui.